Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um vídeo no nosso canal Notícias do Fogão. Vamos falar aqui sobre tudo que gira em torno do Fogão. Ó, Botafogo tem reforços internos, o Cuiabano, o Júnior Santos e o Eduardo já treinam com bola. O Botafogo é o time com o maior número de jogadores na pré-lista. Eu acho que é o maior, né? Posso até conferir isso aqui. Mas eu acho que é o maior número de jogadores de um mesmo clube na pré-lista é do Botafogo, com o Alex Telles, voltando à seleção brasileira aí, por enquanto numa pré-lista, não numa lista definitiva. O Igor Jesus pela primeira vez, o John pela primeira vez, na principal pelo menos, e o Luiz Henrique retornando após a última convocação. 4 jogadores, e eu me arriscaria a dizer que se fizer um baita jogo, como fez o primeiro jogo contra o São Paulo, de novo no segundo jogo, lá no Morumbi, o Vitinho periga entrar nessa lista aí, nessa pré-lista, para a próxima data FIFA. O Botafogo está com tudo nesse futebol brasileiro hoje em dia, é o assunto do momento, e vamos repercutir tudo aqui com vocês. Então, antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui no nosso canal Notícia do Fogão. Aqui a gente repercute tudo sobre a mídia. O pessoal reclama aí, não dá ideia para esses caras não, dá moral para essa mídia aí, para esse canal, para esse portal. Olha pessoal, aqui a gente coloca tudo sobre o Botafogo, nos 4 ou 3 vídeos que a gente tem aí por dia, né? No mínimo 3, às vezes 4 por dia, quem sabe aí 5 com uma live, não sei. A gente repercute tudo sobre o Fogão na mídia. Então, se é um canal que às vezes eu não gosto da pessoa, eu boto aqui. Eu detesto o Mauro César, já botei aqui várias vezes. Eu não gosto do Mano, botei aqui várias vezes. E por aí vai. Então, aquele Renato Maurício Prado, já botei aqui também. Então, falou do Botafogo, a gente traz aqui para ou concordar ou para discordar. Então, bora pro vídeo. Né? Isso dito pelos próprios jogadores. A gente vai falar disso. A gente vai falar também do São Paulo, que perdeu pro Internacional. E o Internacional, ó, tá indo. O pessoal olha pro outro lado, para quem o Inter ainda não enfrentou, e fala assim, mas tem um jogo a menos. Só que é com o Internacional que tá ganhando todos, tá? A gente vai falar disso depois do intervalo. Gente, só pra fechar aqui o lado do São Paulo, né, que tem um jogo decisivo contra Jandrei teve o Botafogo sua noite ruim. Semana. Como é que cantaram no Morumbi, Pascoal? Quarta-feira. Na hora que o Lucas foi dar entrevista no final do jogo, o pessoal tava gritando lá, quarta-feira, Libertadores, virou obrigação. Não é, 3-1 tá tudo bem, a gente aceita aí. O Pascoal gosta, o Pascoal gosta. Olha o Morumbi ecoando aí. É um apoio, é uma pressão, é tudo junto, né, Pascoal, esse canto aí? Não, isso aí é só pressão, tem apoio nenhum. Não? Tá isso aí bom. é só pressão, porque é perder o jogo, isso aí é só pressão. É pressão de que a Libertadores é o objetivo. O São Paulo traçou isso de maneira muito clara, né? Do aspecto de, não é mole não, Libertadores virou obrigação. A direção do São Paulo traçou o plano muito claramente, né? O objetivo é a conquista da Libertadores da América. O Campeonato Brasileiro... Eu fiz a diferenciação para o Flamengo lá no papo anterior. Isso. A classificação do Campeonato Brasileiro é o que dê suficiente para o São Paulo se classificar para a Libertadores também no próximo ano. Por isso que essa derrota não cai bem. Sim. Porque o objetivo era ficar próximo ali. O São Paulo até não está muito longe. Tem 44 pontos, tá? Um ponto do Flamengo. O São Paulo não está muito longe. Só que o Internacional colou nele. O Internacional está 3 pontos atrás dele com um jogo a menos. Dois jogos a menos. Então, o que a torcida ficou nesse aspecto quarta-feira tem que resolver contra o Botafogo. É mole resolver o jogo com o Botafogo? Claro que não. É muito complicado jogar contra o Botafogo. O Botafogo tem um baita time, tem um formato de jogo muito definido. O São Paulo tem que estar com o time muito descansado, até no aspecto físico, do enfrentamento físico, como disse o Zinho do Flamengo contra o Peñarol. É a mesma coisa. O Peñarol parece um furacão jogando em casa. É uma tormenta. Você vai ver o Peñarol jogando contra o Flamengo. Você vai ver o Botafogo... Mas o São Paulo tirou alguns jogadores, entraram no jogo. Caleri, Só começou com 2, Bobadilha e Lucas. Mas aí entrou alguns titulares no jogo. Sim. Mas o Botafogo tirou 6 também. Tirou 6 também. 6. Mas é que na defesa do Botafogo, você pode tirar, que você nem sentiu falta. Porque os caras que entraram jogam mole no time do Botafogo. O Adrielson entrou, né? O Adrielson começou jogando. E vai jogar, porque o Baixo foi suspenso. O Baixo foi suspenso, né? Suspenso. Vamos ouvir o Zubeldia para a gente fechar esse assunto, já que a gente está projetando aqui esse São Paulo e Botafogo, o mando do São Paulo que conseguiu segurar um 0-0 no Newton Santos. Fala, Zubeldia. Nós sabemos o que representa a Copa Libertadores.
todos, ellos, jugadores, staff, dirigentes, torcedores, Diego. Muy importante Copa Libertadores. Hasta el momento el equipo viene compitiendo bien. Tenemos el deseo, la ilusión, la fe de que podemos llegar lo más arriba posible en este torneo, ¿no? Después es un mata y mata de 180 minutos. Nos quedan 90 minutos acá en casa. Sabemos que somos muy fuertes acá. Y bueno, por supuesto que la energía en esta semana va a estar puesta toda em Copa Libertadores. Então, Vai, presidente, só diga. complementando para fechar, claro que o Zubedia sabe, ele já entendeu o que é o São Paulo na Libertadores. Agora, Lucas, Caleri, aquele recado vale para eles também, porque são os craques que precisam decidir. Então, assim, você vê, o cara não tem coragem de xingar o ídolo. Sim. Vai pro técnico. Vai tomar suco de caju só o técnico. Mas o cara não tá feliz com aquele ídolo ali. O Lucas também, desde que chegou, foi aquele estardalhaço, Copa do Brasil. Ele é o diferenciado. Ele tem que jogar mais. Ele teve uma O Caleri queda, perde um gol lá que é decisivo. Mas o Caleri é decisivo. O Caleri é ídolo. O Caleri é artilheiro. Falta um gol, não sei, para empatar. Mas se não classifica agora, o cara vai lembrar que aquele gol faz falta. Então esses caras têm que dar uma resposta agora. Não era gol do Caleri perder pela qualidade do Caleri. E o Lucas jogar mais bola. Porque o time precisa principalmente desses. E não precisa jogar com 3 zagueiros, né? Porque senão sobra pro técnico também. Quando que ele chegou era tirou o terceiro maravilhoso. zagueiro, o São Paulo melhorou no segundo tempo e verdade. igualou o jogo. Mas É é igual o verdade. Palmeiras fez, quando o Palmeiras jogou com 3 zagueiros. Quando tirou o terceiro zagueiro, igualou o número de jogadores no meio gosto de campo. vir aqui que você Mas isso começa a aqui eu concordar não quero, comigo. eu não quero. Me trata melhor, né? Eu não fico quero, lá no telão e eu fica não pegando quero, no meu pé. não quero dizer que eu tenho razão nenhuma, mas eu disse pra vocês aqui, com 3 zagueiros não acho legal. É verdade, a gente falou disso antes do 3 jogo vai de perder, ida, né? vai perder sentido no meio Vai campo. chamar Quando o você falou ataque isso? já pra Joga com dentro. 3, Eu não lembro de joga você com falar 3 isso. volantes. Não lembro, não. Muito obrigado, Zinho, você me ajuda bastante. Vamos falar do líder do Campeonato Brasileiro, o Fogão, cara, mais líder do que nunca. Venceu o clássico sábado e encheu de moral. Só tem um ponto, né? Jogou pressão pro Palmeiras. Se aproveitou de uma falha, mas venceu o Vasco. E o Fortaleza não quis saber. Mas o Fogão fez a parte dele bem demais e vai na briga agora pela Libertadores. Fala do líder, meu parceiro Rodrigo Brandão. Muito bem, Brenoca, a gente segue falando, né, dessa vitória importantíssima do Botafogo, 1-0 sobre o Fluminense, gol assinalado pelo Luiz Henrique, vitória que manteve o Botafogo na liderança com os mesmos 3 pontos de vantagem para o Palmeiras. E por esse motivo a vitória foi importante, porque com a vitória do Palmeiras sobre o Vasco ontem, essa diferença se manteve em 3 pontos. Se o Botafogo tivesse empatado, a diferença teria caído para 1 ponto. E essa disputa ia ficar acirrada, né? Segue sendo acirrada, bem verdade, ainda em 3 pontos. E esse promete ser o grande duelo até o fim do campeonato. Botafogo e Palmeiras ali, um pertinho do outro, com o Fortaleza também na briga. Essa reta final de campeonato promete ser emocionante. E a gente vai trazer a palavra do Arthur Jorge. Ele fala que nesse momento da temporada, cada vitória corresponde a um título. E é por isso que a equipe vem com esse espírito em cada partida, seja pelo Brasileiro ou pela Libertadores. O espírito dos jogadores que compraram a ideia do treinador. A preparação para cada um destes jogos nesta reta final tem sido de nós olharmos para cada um dos jogos como uma final se tratasse. Ou seja, nós não temos grande margem, ainda que possamos ter em termos de campeonato nesta altura, uma vantagem de 3, sendo que são 6 hoje à condição. Mas de qualquer forma, a margem para nós é curta e sabemos que temos que competir em 2 competições que muito queremos, nesta altura só Brasileirão e Libertadores, e portanto estamos a dar o nosso melhor, o nosso máximo, estamos a dar tudo aquilo que temos. Os jogadores têm trabalhado de uma forma excepcional, temos preparado cada um dos jogos dentro daquilo que nos é possível fazer, mas acho que vem de trás também aquilo que foi feito anteriormente para podermos implementar e termos uma ideia de jogo muito clara, porque toda a equipa, todos os jogadores, todo o elenco está muito identificado com ela, e depois a capacidade física que temos demonstrado, uma capacidade física bastante boa para podermos pôr o ritmo de jogo que nós queremos pôr em cada um dos jogos, e temos conseguido fazer isso. Tá aí, portanto, a palavra do Mister. A gente vai trazer alguns números agora, Breno, que demonstram bem como o Botafogo vem sendo uma equipe sólida, uma equipe competitiva, retratando esse momento atual.
São 8 jogos de invencibilidade. São 5 jogos pelo Brasileiro e 3 pela Libertadores. Contra o Fluminense, o time não perde há 2 anos e 3 meses. São 7 jogos de invencibilidade, sendo os últimos 6 com vitórias e 1 empate apenas. E em clássicos, a equipe não perdeu esse ano no Campeonato Brasileiro. São 5 jogos com 4 vitórias, 2 sobre o Flamengo, 2 sobre o Fluminense e 1 empate contra o Vasco. O ataque é o mais positivo do Brasileirão, com 46 gols feitos por 19 jogadores diferentes. O artilheiro do time, para se ter uma ideia, é o Luiz Henrique, que tem 6 gols apenas. Em comparação ao Pedro, que é o artilheiro até então, ele tem 11 gols. Enfim, o coletivo do Botafogo vem fazendo a diferença. E quando o coletivo faz diferença, os jogadores sobressaem. Prova disso é que o técnico Dorival Júnior convocou 3 jogadores para pré-lista para os 2 próximos jogos das eliminatórias. Além do Luiz Henrique, que já havia sido convocado da última vez, John e Igor Jesus também foram chamados. O técnico Dorival Júnior vai convocar na sexta-feira os 23 que farão parte do grupo de jogadores que vai disputar os 2 próximos jogos pelas eliminatórias, contra Chile e Venezuela. Valeu, Brenoca. Valeu, meu parceiro Rodrigo Brandão. Botafogo no sábado foi efetivo quando teve a chance, foi no finalzinho, mas não importa. O que importa é bola na rede. Né? O jogo até que foi equilibrado, mas convenhamos, né? O foco do Botafogo era ali fazer um mínimo para garantir a liderança e focar na quarta-feira. Fez a parte dele muito bem. E agora é foco total na Libertadores, porque mesmo o São Paulo vindo com pressão, fim de semana foi um time, não foi o time que vai a campo na quarta-feira enfrentar o Botafogo em casa no Morumbi. Eu acho que dá pro Botafogo buscar essa classificação. Melhor visitante do Campeonato Brasileiro. E vem num embalo absurdo, né, Vitor Costa? Líder absoluto do Campeonato Brasileiro. Queria só fazer alguns comentários sobre o jogo especificamente. Primeiro, destacar a grande partida do Adrielson. Rapaz. Ele mostrou uma virtude que ele já tinha mostrado no ano passado, que é o jogo aéreo. É muito difícil ganhar do Adrielson pelo alto. O Adrielson tem jogado muito bem quando é exigido. Ficou praticamente um ano sem entrar em campo e voltou, parecia que nada tinha acontecido. Porque lá não jogou, né? Fez 4 partidas, sendo que 2 jogou questão de minutos, 3, 4 minutos no máximo. Dessa vez o Adrielson recebeu a oportunidade, jogou muito bem, cansou, era natural, a gente já sabia que isso ia acontecer, né? Por conta desse tempo sem jogar, e aí o Bastos entrou no lugar dele. Mas destacar que o Botafogo ganhou uma opção pra zaga. Se ele estiver saudável, ele ainda vai ser muito útil. Esse que é o ponto, né? Ele deve estar bem, né? Eu acho. É questão de ritmo, ele precisa jogar pra readquirir esse condicionamento. Queria destacar também, o Brandão falou muito sobre a situação do elenco. O Botafogo tem um elenco numeroso e aí a maior parte desses jogadores se tornam altruístas. Gostam de passes, gostam Seria de... alguém altruísta? Alguém que não tem ego, que joga pelo coletivo. Bonito isso, Vitor Costa. E acho que a maior parte do elenco do Botafogo é um elenco altruísta. Tem um protagonista, o Botafogo? Seria o Luiz Henrique. Hoje o Luiz Henrique. Não vem jogando bem desde que voltou da seleção brasileira. Fez o gol, mas perdeu outro, por exemplo. Perdeu. Aliás, o Botafogo, você falou que o jogo foi equilibrado, até concordo. Mas as melhores chances foram do Botafogo. Matheus Martins teve uma também no primeiro tempo. Sim. Teve uma outra no segundo tempo também que ele se embolou com a bola, né? Ele poderia ter cruzado pro Tiquinho. A da primeira etapa foi mais. A da primeira foi mais clara. E o Luiz Henrique teve essa chance clara de gol também que ele desperdiçou. Os demais jogadores do Botafogo não tem essa característica de chamar o protagonismo. A contratação mais cara que foi o Almada, ele não tem esse recurso de ser o protagonista. Ele é bom com a bola nos pés, ele é muito útil, dá passes decisivos, mas ele não é o cara que todo mundo vai lembrar, esse é o Botafogo do Almada. Não, esse é o Botafogo. Porque o Botafogo tem vários jogadores que têm essa capacidade de decidir partidas. E mesmo poupando os jogadores, o nível se mantém lá no alto. De todos os jogadores que entraram, o Botafogo mexeu muito no elenco, entrou o Tietê, entrou o Chiquinho, mexeu na entrada do Adrielson, mexeu nas laterais, botando o Ponte de novo. O Marçal voltou, o Alex Telles só entrou já depois na última substituição, né? Fernando Marçal. A única decepção pra mim nesse jogo foi justamente o Matheus Martins. O Matheus Martins não fez uma boa partida. Eu acho que ele sentiu a pressão do Maracanã, sabia? Maracanã vaiou ele desde o primeiro minuto. Ele e Luiz Henrique, ou Luiz Henrique e ele, né, foram muito vaiados. Só que o Luiz Henrique levou de boa, eu acho que ele sentiu a pressão. Eu acho que a atuação ruim do Luiz Henrique, além do cansaço, ele tá jogando todas as partidas, jogou a data FIFA com a seleção, entrou nos 2 jogos. Tem nome, Marcelo. Quando você vai pra cima de um marcador comum, você vai agir de um jeito. Quando você vai pra cima do Marcelo, que certamente é um cara que o Luiz Henrique na infância acompanhou muito, você vai agir de uma maneira diferente. Mas queria destacar outra vez, pra fechar o assunto jogo, o senhor Gregory, o que está jogando
bem também. O gol é todo o mérito dele para tomar a bola do Felipe Melo. A verdade é que o Botafogo hoje é um time coletivamente muito forte, fisicamente muito forte. E confiável. Confiável e confiante. É um time que sabe muito bem o que está fazendo. Mais uma vitória fora de casa. Mesmo sem jogar o melhor futebol possível, não foi um jogo maravilhoso do Botafogo. O Botafogo soma pontos importantes. Esse é o grande diferencial desse time. Mesmo quando não joga bem, dá um jeito de vencer ou de empatar. E o Botafogo teve suas oportunidades de vencer antes, mas precisou desse gol no último lance do Luiz Henrique para somar esses 3 pontos fundamentais, porque Palmeiras e Fortaleza venceram. Se o Botafogo não tivesse vencido o Fluminense, estaria mais pressionado para esse jogo da Libertadores e para o jogo do final de semana no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, em que tem um mando de campo, mas vai ser em Brasília, no Mané Garrincha, né? O Botafogo vai precisar viajar para essa partida. Cara, o Cícero deve ter chegado agora, porque ele tá pistola aqui no chat falando do pênalti do Cano. Cara, a gente já debateu pelo menos umas 3 vezes só hoje o pênalti do Germán Cano, cara. Cometido pelo Matheus Martins. Pelo Matheus Martins. Pra mim foi pênalti. Matheus Martins dá o braço no rosto do Cano, pô. Matheus, pra mim, foi o pior em campo do Botafogo. A gente debateu isso já, tá, Cícero? Vai ficar calmo. Toma um café capital, irmão. Fica tranquilo. Agora sim, a gente vai falar do São Paulo, que perdeu em casa no final de semana. Mas parece que isso não importa, porque a torcida, o clube, tá todo mundo de olho no jogo de volta da Libertadores. Jogadores do São Paulo se reapresentaram na manhã desta segunda-feira no CT da Barra Funda, depois da derrota 3-1 para o Internacional aqui no estádio do Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. E é evidente que o foco é total na partida contra o Botafogo, o jogo que acontece nesta quarta-feira, quartas de final da Taça Libertadores da América. No jogo de ida no Rio, empate sem gols. O São Paulo, com uma vitória simples, vai disputar a semifinal da Taça Libertadores da América. Lembrando que a última vez que o São Paulo disputou uma semifinal da Taça Libertadores da América foi no ano de 2016. Naquela ocasião, o tricolor acabou eliminado. E quem fazia parte do elenco do São Paulo naquele ano é o Jonathan Calleri, que inclusive completou 31 anos de idade nesta segunda-feira, com direito à visita do Aloysio Chulapa, grande ídolo do tricolor, no CT da Barra Funda. O técnico Luiz Zubeldia tem todo o elenco à disposição, pelo menos todos os titulares, né? Ele acabou poupando vários titulares na derrota para o Internacional. Apenas o Bobadilha e o Lucas, entre os titulares, começaram jogando diante do Colorado. Por isso, a tendência é a escalação do que tem de melhor para o jogo contra o Botafogo, que acontece nesta quarta aqui no estádio do Morumbi. E a casa vai estar cheia, mais de 60 mil torcedores para empurrar o São Paulo na busca aí para avançar para a próxima fase da Libertadores da América, coisa que faz tempo que o São Paulo não chega tão perto de uma decisão. O clássico vovô deu o líder. 1-0, gol do atacante Luiz Henrique, depois de uma falha impressionante do experiente Felipe Melo. Destaque para a ousadia de Gregory, que roubou a bola do jogo. Fizemos um jogo muito parelho, muito disputado. Um clássico que foi bastante estratégico dos dois lados. E aí tivemos o lance final. É óbvio que é um erro, não precisamos aqui falar sobre mais nada. Podemos discutir se houve a alavanca da falta, que eu acho que houve. Assim como eu acho que houve o pênalti no primeiro tempo, é a minha questão. Esse resultado empurrou o Flu de volta para a zona do rebaixamento. O Fogão segue mais líder que nunca, com 56 pontos. A partida no Maracanã marcou a 6ª vitória consecutiva sobre o rival, o que rendeu muitas provocações nas redes sociais do Glorioso. A nossa vitória aqui hoje, uma vitória justíssima, arrancada a ferros no último minuto, mas uma vitória onde nós tivemos, antes de concretizarmos a oportunidade que conseguimos criar, mais 2 ou 3 situações muito claras de fazer gol. Tanto Bota como Flu voltam a campo pela Libertadores na quarta-feira, ambos em busca de uma vaga na semifinal do torneio. O Alvinegro enfrenta o São Paulo no Morumbi e o Tricolor visita o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. O Flu joga pelo empate para avançar. Então, pessoal, sinceramente, eu acho que o Botafogo é o favorito ao título. Eles sabem que Palmeiras é o favorito. Cara, primeiro passa a gente na tabela. Primeiro passa a gente. Depois vem falar que é favorito e tudo mais. O Botafogo hoje é o favorito. Ah, mas o Palmeiras depende só de si para ser campeão. Nós também. Se o Palmeiras ganhar todos os jogos, ele é campeão, ok. Mas se nós ganharmos todos os jogos, logicamente, eles não ganharão todos, né? Porque
tem o confronto direto ainda, nós teremos o campeão. E outra, eu fiz tempos atrás aqui uma simulação de... Foi uma live, que tava aquela live louca de 4 ou 5 horas que eu às vezes fazia, vou voltar a fazer ainda com calma. Eu fiz uma simulação no finalzinho da live, que durou aí quase 1h30, né? Eu fazia, chegava no jogo tal, Grêmio e Vitória, eu ia no chat, o povo votava, o que desse a maioria eu botava na tabela. A gente foi quase 1h30 preenchendo todos os jogos, aí acho que faltava 15 rodadas ainda, 15 ou 16 para acabar o campeonato. Bom, multiplica isso por 10 jogos. Então foi quase isso, a gente parou na penúltima rodada. A gente parou no jogo Palmeiras e Botafogo. Botafogo e Palmeiras lá no Allianz Parque a gente parou. E ali nós chegamos naquele jogo, não com 3 pontos para decidir se o Palmeiras passaria a gente ganhando o jogo ou se a gente conseguiria manter a vantagem. Nós chegamos ali com 4 pontos de diferença. E o que acontecia? Se o Botafogo ganhasse aquele jogo, ele era campeão. Naquele jogo, porque ele abriria 7 pontos do Palmeiras. Ganharia 3, Palmeiras ganharia 0. De 4 iria para 7, faltariam 2 jogos, 6 pontos em disputa, a gente era campeão. Então existe a chance, por exemplo, do Botafogo não chegar naquele jogo derradeiro da penúltima rodada contra o Palmeiras desesperado, e sim podendo ganhar o título ali. Então o cenário que a mídia está traçando de uma final onde o Palmeiras pode passar o Botafogo no finalzinho, pode ser o contrário, com um pontinho a mais só. Só precisamos de um pontinho a mais do que a gente tem hoje do Palmeiras para chegar nesse mesmo jogo, também como uma final de campeonato, mas não para o Palmeiras, mas para o Botafogo, ganhar o título antecipado no Allianz Parque. Já imaginaram que Absolute Cinema seria esse contexto, esse roteiro todo? O Botafogo ganhar o título antecipado no Allianz Parque contra o Palmeiras? Pô, isso aí seria Absolute Cinema demais pro meu coração. E eu acho, sinceramente, voltando a essa live que eu fiz a simulação, também reparei que, a gente pode até fazer isso depois num outro vídeo com calma, todas as rodadas daqui pra frente, essa agora foi a última, tá? Onde o Palmeiras teria um jogo mais tranquilo que nós. Nós pegamos um clássico fora de casa, eles pegaram um Vasco fora de casa, mas fora do São Januário, em um campo neutro, ou seja, não era um jogo fora de casa, era um jogo de campo neutro. Era um jogo de meio a meio de torcida. Tinha mais palmeirense que vascaíno no estádio, eu acho. Então, tirando esse jogo dessa última rodada, as próximas 11 rodadas, o Botafogo tinha ou o mesmo nível de dificuldade, comparando os rivais de Botafogo e Palmeiras na rodada, ou tinha adversários mais tranquilos que o Palmeiras. Então, eu acho que existe uma grande chance, sim, da gente chegar contra o Palmeiras nesse jogo de antepenúltima rodada, né? 36ª rodada, podendo ser campeão lá e não o Palmeiras passar a gente. Mas eu quero que você me diga aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer no Brasileirão nos próximos jogos e o que você acha que vai acontecer no Botafogo, com o Botafogo na Libertadores amanhã. É amanhã o jogo mais importante do ano, quer dizer, 1-2, né? Todo jogo decisivo que passa é o mais importante do ano, mas esse agora é o mais importante do ano do Botafogo. São Paulo e Botafogo no Morumbi, 21h30, segundo jogo das quartas de finais da Libertadores. Com uma vitória simples por 1-0, o Botafogo se classifica. Empate é pênalti. E aí temos que ver se John ou Rafael vão desencantar e se tornar esse grande pegador de pênalti que até hoje nunca se mostraram. Aqui nos comentários, quero que você diga aí o que você acha que vai rolar amanhã. O que você acha que vem daí pra frente do Brasileirão. Eu sou o Rafael, fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui no nosso canal Notícia do Fogão. Eu fico por aqui, um abraço, até o próximo vídeo.